É claro que falando assim até parece que não haviam problemas. Haviam e muitos. Por exemplo, ele ganhava bem menos do que eu. E quando a gente começou a falar em se casar, eu logo percebi que o homem da casa teria que ser eu, porque o salário dele não daria nem para pagar o aluguel. Ainda assim, eu achava que era uma profissão bonita. Ele se realizava sendo jardineiro, era apaixonado pelas plantas. E a gente começou a falar de morar juntos. E ele se mostrou preocupado com a questão de dinheiro. Mas eu fui franca com ele. Não me importava o que os outros iriam falar. A gente já causava certa estranheza para a maioria das pessoas e nem por isso deixamos de nos amar. Ele disse que sonhava em ter uma família comigo e eu fiquei emocionada. Mas eu sabia que esse sonho não poderia se realizar. Com a minha idade, ter filhos era uma coisa praticamente impossível. Ele dizia que a gente podia adotar, mas para mim, naquele momento, o que importava era estar junto com ele. Era a única coisa que eu queria. Eu já tinha visto uma casa, móveis. O tempo passava e cadê a coragem para contar tudo para minha família? Eles não conseguiam aceitar o meu namoro. E quando eu disse que ia me casar, foi aquela polêmica. O meu sobrinho achou que eu estava de brincadeira. Disse que só podia ser uma loucura. Como é que eu poderia me casar com um deficiente, pobre, que mal sabia falar? Eu não gostei do jeito que ele falou. Ele era jovem, como poderia ser tão preconceituoso? Será que eles não viam que eu estava feliz? Que eu não devia nada para ninguém? E que, independente dos defeitos do Sérgio, ele tinha um ótimo caráter? Para minha irmã, eu estava destruindo a minha vida. Já para minha mãe, eu nem falei. Deixei que eles mesmos dessem a notícia, porque eu sabia que ela acharia tudo isso o fim da picada. Todos, a Carol, a minha amiga de tantos anos, também achou que eu estava fazendo uma loucura. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não esperava que todos, sem exceção, fossem contra o meu casamento. A gente foi morar juntos. Achei melhor isso do que casar. Até porque a reação das pessoas foi tão radical que eu acabei me assustando. Será que eu estava cega e não era capaz de ver o que todos viam? Eu preferi explicar tudo aquilo como sendo preconceito das pessoas. Se o Sérgio fosse rico, ninguém ia ver o problema que ele tinha na perna. A vida era minha e eu tinha que seguir adiante, independente do que os outros achavam certo. Foi uma atitude radical da minha parte, porque aos poucos eu acabei me afastando das pessoas que eu mais amava, por medo das coisas que elas poderiam dizer sobre o meu marido. Apesar disso, eu estava feliz. Eu estava apaixonada e feliz por ter uma pessoa que me amava ao meu lado. Mas isso não ia durar por muito tempo. Depois de 2 anos, eu já estava intolerante com essa situação. Eu acho que toda aquela idealização que eu tinha, de que juntos venceríamos o preconceito, as diferenças, tudo isso caiu por terra. Aos poucos eu fui percebendo que a gente não pertencia ao mesmo mundo. Eu não podia viver só de amor. Eu tinha que ter outra coisa. Quem sustentava a casa era eu. Ele era um coitado. E onde quer que a gente fosse, as pessoas olhavam como se ele fosse uma aberração. Eu estava cansada disso, de sempre ter que ouvir das pessoas o que eu tinha visto naquele homem. Eu acho que depois de 2 anos, eu também me fazia a mesma pergunta, mas eu guardava isso pra mim. Eu não queria colocar mais lenha na fogueira. Voltei a encontrar a minha família e eles tinham mesmo um mal-estar na presença do Sérgio. Uma noite eu saí com a minha irmã. Fomos a um bar e ela me apresentou o Hugo, um amigo que ela havia conhecido recentemente. Ele era um homem bonito, educado, refinado, totalmente diferente do Sérgio. Na primeira oportunidade que tivemos a sós, ele me pediu meu telefone. E eu dei, meio sem pensar nas consequências disso. Eu sei que o Hugo passou a me ligar e a gente começou a sair juntos. Eu nunca me vi nesse papel, nunca desejei isso pra mim, mas acabei arrumando um amante. Ele era um homem maravilhoso, tinha uma profundidade, uma elegância que o Sérgio nunca teria, não nessa vida. O Hugo era muito bem sucedido e eu ficava pensando como seria estar ao lado de um homem como ele.
Eu acho que foi isso que me motivou a ficar com ele. Eu queria recuperar aquilo que eu perdi ao lado do Sérgio. Eu estava cansada de ser apontada na rua. E acho que o preconceito dos outros acabou atiçando o preconceito em mim. Eu escondi isso de mim mesma durante tantos anos. Mas agora eu via que eu também sentia a mesma coisa. Com o Hugo era diferente. É claro que ele nunca propôs de ser o meu marido. Mas quando estávamos juntos eu pensava nisso. Eu queria um homem como ele, que me levasse para cima. Pena que eu já estava comprometida. Se não fosse o Sérgio no meu caminho, eu acho que até eu teria uma chance. Aos poucos eu fui ficando cada dia mais intolerante com o Sérgio. Depois que comecei a sair com o Hugo, era como se eu fosse capaz de ver todos os defeitos e limitações dele claramente. E isso me irritava. Aquele jeito dele, sempre brincalhão, sempre fazendo piadinha de si mesmo. Ai, como isso me deixava louca. Eu comecei a tratá-lo de outra forma. Eu já não tinha mais paciência nenhuma para ficar passando a mão na cabeça dele. Era o meu preconceito que precisava dar vazão. E eu passei a humilhar o Sérgio. Não havia um dia que eu não implicava com alguma coisa. Era aquela perna torta dele. Por que ele não ia procurar um tratamento para aquela aberração? Por que ele não ia dar um jeito de estudar e arrumar uma profissão melhor? Até quando ele ia se contentar com aquele salarinho medíocre que ele ganhava? Eu comecei a sentir raiva do jeito passivo dele. E o que um dia me encantou, agora era motivo de desprezo. Ele ficava arrasado, mas não falava uma palavra. Ainda fazia de tudo para me agradar, o que me irritava ainda mais. Depois de uns meses, eu comecei a me sentir estranha. Cheguei a pensar que deveria me separar do Sérgio. A nossa relação já não tinha mais nada a ver. Eu me sentia a mãe dele. Fazia de tudo para ficar longe dele. Demorava para ir para casa. Sentia um ódio injustificável por ele. O Hugo ia me encontrar na loja depois que eu fechava. E ele não queria compromisso sério com ninguém. E me contava que tinha outra mulher. O que me deixava chateada, pois eu estava começando a gostar dele. Quando eu disse que me sentia estranha, além de toda a pressão psicológica, eu me referia a um mal-estar físico. Eu acabei indo ao médico e, para minha surpresa, vim a descobrir que eu estava grávida. E eu tinha certeza que o filho era do Hugo, pois eu me prevenia com o Sérgio. E com ele acabou acontecendo. Quando eu falei para ele que estava esperando um filho, ele me disse que aquilo era loucura, que ele não queria nem saber e que duvidava que o filho fosse dele. Afinal, eu era casada. E foi aí que o Hugo acabou mostrando seu verdadeiro caráter. Ele foi agressivo, me tratou como se eu fosse uma golpista, um objeto, alguém que queria tirar proveito da situação. Isso porque eu não disse nada, só mencionei a gravidez. E foi assim que eu tive que fazer o óbvio. Eu sabia que esse filho não era do Sérgio, mas eu tive que fazer de conta que era, pois eu não ia criar um filho sozinha. Eu estava tão machucada com as coisas que o Hugo me falou, as ameaças que ele me fez. Durante um mês, ele me ligava e pedia para que eu tirasse aquela criança. E logo eu comecei a ver que a situação poderia ser pior. Eu tinha um marido que ficou feliz ao saber que ia ser pai. Na verdade, eu achava que eu estava velha para isso. Eu sabia que teria uma gravidez de risco pela frente. Teria que ter muita sorte para que meu filho nascesse perfeito, pois as chances de uma complicação eram grandes. Todos estavam felizes e era cativante ver a dedicação do Sérgio comigo. Isso me deixava ainda mais culpada. Como eu pude fazer uma coisa dessas com ele? O meu filho nasceu perfeito e saudável. E graças a Deus, tudo correu bem. Hoje a minha família mudou bastante. O modo como tratam o Sérgio. Eu acho que o bebê fez com que todos vissem que o que importa é o amor que temos um pelo outro, e não as diferenças. Ele é um pai muito dedicado, me ajuda em tudo que pode, e isso me deixa culpada. Eu tenho medo que alguém descubra a verdade, que essa criança não é filho dele. E por isso eu vivo angustiada, pois eu não tenho ninguém para me abrir. Eu já cheguei a pensar em contar a verdade, mas o Sérgio não merece isso. Não depois de tudo que eu fiz com ele. O modo como eu o tratei, a traição.
E ele perdoou tudo isso, o que só mostrou que ele tem um coração enorme. Eu sei que tenho que passar uma borracha em tudo isso e seguir em frente. Hoje a minha família gosta dele e eu só quero criar o meu filho com dignidade. Será que isso é pedir muito?